Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Nós vamos mergulhar de cabeça no Salmo 130, que é um cântico de subidas ou de peregrinação. É fascinante como a palavra de Deus nos ensina, com uma precisão cirúrgica, o caminho da verdade e da verdadeira felicidade. Nós vamos fazer aqui uma jornada real de ascensão. A gente começa lá embaixo, no abismo mais escuro da falha humana, e sobe, degrau por degrau, até a luz radiante da graça divina. Mas antes da gente começar essa subida, tem uma realidade devastadora sobre a nossa própria condição que precisamos encarar. Pensem bem nisso. Se houvesse uma auditoria espiritual perfeita e Deus registrasse cada falha, quem de nós conseguiria sobreviver e ficar de pé? É uma pergunta que esmaga qualquer um, né? Mas é exatamente esse questionamento duro que prepara o terreno para a resposta monumental que esse salmo traz para a gente. A estrutura do nosso estudo é uma subida que vai do desespero puramente individual até a redenção de toda a comunidade. Vamos passar por 5 etapas. 1. O clamor das profundezas. 2. A reviravolta do perdão. 3. A intensidade da espera. 4. A esperança da comunidade. E 5. A redenção em Cristo. Então, vamos lá. Degrau 1. O clamor das profundezas. Para entender o peso real do texto, a gente precisa se transportar para o contexto histórico dos peregrinos israelitas marchando em direção a Jerusalém. O texto, na versão Nova Almeida atualizada, começa com uma força absurda. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Essas palavras têm um poder gigantesco. Só para ter uma ideia, Martinho Lutero cantava esse exato salmo para lutar nas batalhas espirituais dele. E foi ouvir esse cântico que moveu profundamente o coração de John Wesley, bem no dia em que ele encontrou a salvação na Catedral de São Paulo. Que tem um detalhe no original hebraico que traz uma riqueza visual tremenda. A palavra é ma'amakim. Ela é usada no plural intensivo e não descreve uma tristezinha comum do dia a dia, não. É uma metáfora profunda que pinta o quadro de alguém literalmente se afogando no abismo caótico do mar. É aquele peso esmagador do pecado, sabe? Muito parecido com o terror que Jonas vivenciou lá no ventre do grande peixe. A esperança humana acabou. A única coisa que sobra é o clamor. Olha que sensacional a teologia por trás dessa oração. Quem clama lá do abismo invoca o nome YHW, o Deus da aliança. Isso prova uma coisa maravilhosa. As nossas falhas não cancelam o relacionamento que Deus estabeleceu. A aliança continua de pé. E ao mesmo tempo, logo no segundo versículo, o apelo é feito a Adonai, o Senhor soberano, implorando por uma misericórdia que o ser humano não tem absolutamente nenhum mérito para receber. Isso nos leva direto para o degrau 2, a reviravolta do perdão. É aqui que a crise insuportável da culpa bate de frente com a graça de Deus. Lendo os versículos 3 e 4, a gente vê um contraste que é vital para a nossa fé. De um lado, a gente tem aquele cenário aterrorizador da justiça estrita, um Deus que mantém um livro-caixa rigoroso de todos os pecados, onde ninguém, absolutamente ninguém, ficaria de pé. Do outro lado vem aquele mais gigante que rompe a condenação. Mas contigo está o perdão. É uma realidade linda e libertadora. E, gente, o que é realmente fascinante aqui é a palavra hebraica usada para esse perdão. Selihá. Ela é tão rara, mas tão rara que aparece apenas 3 vezes em todo o Antigo Testamento. Essa raridade enfatiza uma coisa grandiosa. Esse perdão não é só uma atitude isolada de Deus. É uma característica única, intrínseca e permanente que pertence só ao caráter dele. O perdão mora com ele. Essa manifestação da graça simplesmente transforma tudo. A gente pode usar essas promessas de Deus como um cheque endossado para cancelar na hora qualquer acusação do inimigo. Aquele peso sufocante de tentar lidar com um registro infinito de pecados é trocado na mesma hora por uma leveza que liberta a alma. Mas espera aí, a gente precisa esclarecer uma coisa muito séria. Entender o custo gigantesco e a magnitude desse perdão não dá para ninguém uma licença para pecar. Muito pelo contrário. O texto diz claramente que o perdão serve para que sejas temido. Ou seja, ele produz um temor reverente, um respeito profundo, cheio de admiração, que gera um desejo genuíno de viver em santificação. A graça não banaliza a obediência, ela é o motor da obediência. Subindo mais um pouco, chegamos ao degrau 3, a intensidade da espera. Aqui, o foco muda para a postura de quem acabou de receber esse perdão e agora olha ativamente na direção de Deus. O versículo 6 dá vida a isso. Vamos imaginar a cena juntos. Pensem nos guardas levitas lá no templo em Jerusalém.
Eles passavam a noite inteira de vigília, congelando de frio no escuro, com os olhos cravados no horizonte a leste. Eles aguardavam ansiosamente o mesmíssimo primeiro raio de sol da manhã para que o sacrifício e o culto pudessem começar. É exatamente com essa mesma intensidade e fome que a alma perdoada anseia por Deus. Quando a gente desmembra a linguagem original, fica claro que esperar em Deus não é cruzar os braços com cara de derrotado. Longe disso. Passo 1. Envolve um ansiar tenso e vigilante. Passo 2. Exige uma paciência confiante. E o grande segredo, o passo 3, é que essa espera descansa inteiramente no fundamento de rocha da sua palavra revelada. A gente espera porque ele prometeu e ele cumpre. Certo, agora o degrau 4, a esperança da comunidade. Aqui a nossa lente abre de vez. O salmista, que acabou de sair das próprias profundezas escuras pela graça, se vira para encorajar a nação inteira. O versículo 7 é um baita chamado comunitário. E isso ensina uma dinâmica belíssima para nós. Quando a gente é resgatado do nosso próprio abismo, o próximo passo natural é nos tornarmos um megafone em alto e bom som, declarando esperança para aqueles que ainda estão lá no fundo, lutando. E como isso se sustenta? Esse apelo se apoia em duas âncoras absurdas de fortes. De um lado, a Hesed, que é aquela lealdade inesgotável da aliança de Deus. Do outro lado, a Pedut, que traz a ideia de um pagamento maciço de resgate. É uma redenção copiosa, superabundante. É um pagamento que excede infinitamente o tamanho da nossa dívida somada. E finalmente chegamos ao topo. Degrau 5, a redenção em Cristo. Porque o ponto crucial do nosso estudo é esse. Toda essa oração milenar aponta direto como uma flecha para o cumprimento final no Novo Testamento. Ligando os pontos, fica cristalino que Jesus encarna esse texto com perfeição. Na cruz, ele próprio experimentou e clamou dessas profundezas, suportando o peso do juízo no nosso lugar. Ele não só oferece perdão, ele é o próprio perdão personificado. Jesus é o grande alvo da nossa espera e o cordeiro que derramou é o sangue precioso para pagar integralmente a nossa redenção abundante. E isso nos traz a verdade mais vital da fé cristã. Prestem atenção. A salvação é unicamente pela graça. O ser humano não traz absolutamente nenhum mérito para essa equação. Todo o que crê que Cristo é seu Salvador e Senhor é salvo. Tudo está amparado na mesmíssima misericórdia abundante descrita lá no Salmo. Então, diante dessa graça colossal, pensem rápido. Qual é o número de pecados que resta na conta espiritual de quem confia em Jesus? 0. Nulo. Porque, como o Salmo conclui de forma brilhante, ele promete nos redimir de todas, eu disse todas, as nossas iniquidades. Nenhuma falha fica de fora da obra da cruz. Chegamos ao fim da nossa subida, mas fica aqui esse pensamento para a gente levar para a vida. Diante de tudo isso, a gente vai continuar lutando de forma exausta para tentar pagar nossas próprias dívidas com desempenho inatingível? Ou vamos simplesmente descansar de forma total na obra consumada e na copiosa redenção do nosso Salvador? A resposta muda tudo. Muito obrigado por acompanharem esse estudo incrível nas Escrituras.